Você já viu um menino simples calar a arrogância de um milionário com uma única atitude? Imagine a cena. Uma feira de gado no interior do Brasil, o sol queimando o chão, o ar cheio de poeira e o som de vozes negociando preços altíssimos. No meio disso tudo, um garoto humilde e seu boi velho enfrentam o deboche de um homem que acha que dinheiro compra tudo. O que você faria se alguém zombasse do que você mais ama na frente de todos? Essa história vai te mostrar que, às vezes, fique até o final, porque isso vai te fazer repensar o que realmente importa na vida. O sol escaldava o céu azul de São Lourenço, uma cidadezinha encravada no coração do interior brasileiro. Era dia de leilão de gado, o evento mais aguardado do ano. Fazendeiros, comerciantes e curiosos se amontoavam na arena improvisada, uma extensão de terra seca cercada por cercas de madeira rústica. O cheiro de terra, suor e esterco misturava-se ao som de mugidos e vozes altas, enquanto era um lugar onde o dinheiro falava mais alto, e quem tinha mais se achava maior. No centro de tudo, Ricardo Menezes, um dos homens mais ricos da região, caminhava com o peito estufado. Vestia um chapéu de couro caro, botas de couro brilhante e um cinto com fivela de ouro que reluzia sob o sol. Seu sorriso era tão grande quanto sua conta bancária. Ele apontava para seus bois de raça, importados de fazendas internacionais, e contava histórias de prêmios e cifras que faziam os... Esse aqui, dizia, batendo no lombo de um touro preto lustroso, vale mais que metade das terras dessa cidadezinha. As risadas ecoavam, acompanhadas por acenos de aprovação. Ricardo gostava disso, do som da admiração, do peso dos olhares. Ele se movia como se fosse dono da arena, e de certa forma quase era. Seus animais sempre saíam com os maiores lances, e ele fazia questão de lembrar a todos disso. Mas, num canto mais afastado, perto de uma cerca meio torta, Lucas, um menino de 13 anos, estava ali, quieto, com o olhar fixo no chão. Sua roupa era simples, uma calça jeans remendada, uma camisa xadrez desbotada e um chapéu de palha que parecia ter enfrentado muitas chuvas. Ao seu lado, amarrado a uma corda gasta, estava Zé, um boi velho, magro, com os horns quebrados e o pelo sem brilho. Zé não chamava a atenção. Seu passo lento e o olhar tranquilo não tinham nada de imponente. Parecia mais um animal de trabalho, daqueles que puxam carroças. Lucas passava a mão no lombo de Zé, murmurando algo baixo, como quem conversa com um amigo de longa data. Ele não parecia se importar com o barulho da multidão ou com os olhares curiosos que de vez em quando caíam sobre ele e seu boi. Mas Ricardo, ao notar a dupla, parou. Seus olhos brilharam com um misto de desprezo e diversão. Ele riu alto, apontando para Zé. Mas o que é isso? Quem deixou esse boi acabado entrar na feira? A voz de Ricardo cortou o ar. Isso aí é boi ou é um monte de ossos ambulante? As risadas explodiram ao redor como se fossem ensaiadas. Alguns homens balançaram a cabeça, outros cochicharam, apontando para Lucas e Zé. O garoto sentiu o rosto queimar. Ele apertou a corda nas mãos, os dedos pequenos tremendo de vergonha, mas não levantou o rosto. Não queria dar a Ricardo o prazer de ver sua fraqueza. Ricardo, percebendo o silêncio do menino, se aproximou, as botas levantando poeira. E aí, moleque? Veio vender esse peso morto ou tá só passeando? Ele cruzou os braços. A multidão riu de novo. Alguns com vontade, outros com desconforto. Lucas respirou fundo, o peito subindo e descendo rápido. Ele queria responder, mas as palavras travaram na garganta. Foi então que uma figura apareceu ao seu lado. Seu pai, João, um homem de pele curtida pelo sol, calça de brim surrada e camisa de manga comprida, parou ao lado do filho. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no ombro de Lucas. Um gesto simples, mas firme. Não liga, filho, murmurou João, baixo o suficiente para só Lucas ouvir. Ricardo ouviu, mas não se abalou. Pelo contrário, ele riu ainda mais alto, como se a frase fosse uma piada. Valor? O único valor que importa aqui é o do gado, meu caro, e esse boi aí não vale nem o preço da corda que tá amarrando ele. A multidão riu de novo, mas dessa vez o som era menos unânime. Alguns olhares começaram a mudar, incomodados com a crueldade de Ricardo. Lucas apertou os lábios. O sangue subiu ao rosto e ele sentiu algo crescer dentro dele, uma mistura de raiva e coragem.
Antes que pudesse pensar, as palavras escaparam. Quer apostar? Todos os olhares se voltaram para o garoto. Ricardo arqueou uma sobrancelha, surpreso, mas logo recuperou a pose. Apostar? Repetiu, com um riso debochado. Apostar o quê, moleque? Esse boi não aguenta nem atravessar a arena sem desabar. Lucas respirou fundo, encarando Ricardo sem desviar os olhos. Apostar que meu boi, esse peso morto que o senhor disse, pode fazer mais do que o seu gado de raça jamais fez. O murmúrio cresceu. As pessoas se entreolhavam, algumas rindo da ousadia, outras intrigadas. Ricardo olhou. Ele não podia recuar agora, não diante de tanta gente. Muito bem, garoto, disse ele, o sorriso ainda preso no rosto, mas com um brilho de desafio nos olhos. Vamos ver até onde vai essa sua coragem. Ele estalou os dedos, chamando um dos organizadores do leilão. Prepara uma prova de força. Vamos ver se esse boi de quinta categoria aguenta puxar alguma coisa sem cair no meio do caminho. A multidão se agitou formando um círculo improvisado. Homens, mulheres e até crianças. João, o pai de Lucas, permaneceu calado, mas seus olhos brilhavam com um orgulho discreto. Ele sabia algo que ninguém ali sabia. Zé podia não ter raça ou pedigree, mas tinha algo que dinheiro nenhum comprava. Enquanto os homens preparavam o espaço para a prova, Lucas se ajoelhou ao lado de Zé. Ele passou a mão no pescoço do boi, sentindo o calor do animal sob os dedos calejados. Você consegue, Zé, murmurou, a voz tão baixa que só o boi podia ouvir. A gente vai mostrar para eles. Zé bufou, como se respondesse, e Luke, do outro lado da arena, Ricardo ajeitava seu chapéu, rindo com os amigos e apontando para seu touro imponente como se a vitória já estivesse garantida. A poeira subia do chão, o sol queimava, e Lucas, com a corda de Zé firme nas mãos, respirava fundo, pronto para enfrentar o desafio. O sol de São Lourenço parecia incendiar a terra, e a poeira rodopiava no ar enquanto Lucas segurava a corda de Zé, os olhos fixos na arena improvisada. O coração do menino batia forte, não de medo, mas de uma determinação silenciosa que parecia. A multidão formava um semicírculo, os rostos misturando curiosidade e ceticismo. Alguns cochichavam, apontando para o boi magro de Lucas, enquanto outros observavam Ricardo, que exibia seu touro reluzente como se fosse uma obra de arte. O organizador do leilão, um homem de bigode farto e voz rouca, ergueu a mão para acalmar a agitação. Prova de força, anunciou. Cada boi vai puxar uma carroça carregada de pedras por um trajeto com obstáculos. O mais rápido e preciso vence. Lucas ajeitou o chapéu de... Ele se abaixou perto de Zé, os dedos calejados deslizando pelo pescoço ossudo do animal. É com a gente, parceiro, sussurrou, a voz carregada de confiança. Zé virou a cabeça, como se entendesse, e soltou um mugido baixo, quase reconfortante. João, o pai de Lucas, estava a poucos passos, os braços cruzados e o rosto sério, mas seus olhos brilhavam, com uma certeza que ninguém mais na arena compartilhava. Ele sabia que Zé não era só um boi velho, era parte da história de Lucas, um reflexo do cuidado. Do outro lado, Ricardo caminhava ao redor de seu touro, um animal imponente, de músculos definidos e pelo tão preto que parecia brilhar sob o sol. Olhem isso, pessoal, gritou ele batendo no flanco do touro. Sangue puro, importado da Argentina. Esse aqui não tem concorrência. A multidão respondeu com murmúrios de admiração, e Ricardo sorriu, lançando um olhar provocador para Lucas. Melhor desistir agora, moleque. Não quero que esse seu boi passe vergonha. Ele apenas apertou a corda, o rosto impassível, como se as palavras de Ricardo fossem só vento passando. O organizador deu o sinal e a prova começou. Ricardo foi o primeiro. Ele guiou seu touro até a carroça, uma estrutura pesada, repleta de pedras grandes que faziam o chão tremer só de olhar. O touro, chamado Touro, avançou com força bruta, os cascos batendo na terra como trovões. A multidão aplaudiu quando ele passou pelo primeiro trecho, uma reta simples, puxando a carroça sem esforço. Ricardo ergueu o queixo, orgulhoso, já imaginando uma curva estreita, cercada por troncos de madeira. Touro hesitou, bufando alto. Ricardo puxou a corda com força, gritando: Vai, anda! O touro resistiu balançando a cabeça, e a carroça derrubou um dos troncos.
A multidão murmurou surpresa. Ricardo, com o rosto vermelho, deu um tapa na anca do animal, forçando-o a continuar. Toro completou o trajeto, mas com erros, 2 troncos derrubados e uma curva mal feita que atrasou seu tempo. Quando cruzou a linha final, Ricardo jogou a corda no chão, irritado, mas ainda assim virou-se para a multidão com um sorriso. Gritou, tentando recuperar a pose. Agora era a vez de Lucas. O menino guiou Zé até a carroça, que parecia ainda mais pesada sob o sol escaldante. A multidão ficou em silêncio, alguns com expressões de pena, outros com sorrisos cínicos. Zé, com seu passo lento e deliberado, posicionou-se sem pressa. Lucas amarrou a corda com cuidado, certificando-se de que estava firme, mas sem machucar o boi. Ele não gritava, não puxava. Em vez disso, inclinou-se para perto de Zé. Vamos devagar, mas juntos, tá bom? Zé mugiu baixinho como se respondesse, e começou a andar. O primeiro trecho foi surpreendentemente tranquilo. Zé puxava a carroça com um ritmo constante, os cascos levantando pequenas nuvens de poeira. A multidão, que antes ria, agora observava com atenção. Quando chegaram à curva estreita, Lucas diminuiu o passo, guiando Zé com gestos suaves. Calma, parceiro, a gente conhece isso, disse ele, quase como se conversasse consigo mesmo. Zé virou com precisão, a carroça passando a pouco sem. Um murmúrio de surpresa percorreu a hiena. Até o organizador, que assistia de braços cruzados, ergueu uma sobrancelha. O próximo obstáculo era um pequeno declive, seguido por um trecho com pedras soltas. Zé hesitou por um momento, os olhos fixos no caminho irregular. Lucas parou ao seu lado, sem forçar. Você já passou por pior, Zé, disse, a voz firme mas gentil. O boi pareceu ouvir, porque deu um passo à frente, depois outro, puxando a carroça com uma força que ninguém esperava. As pedras rolavam. A multidão começou a se agitar, alguns aplaudindo timidamente, outros trocando olhares incrédulos. Ricardo, ao fundo, cruzou os braços, o sorriso sumindo do rosto. O momento crítico veio no final do trajeto, um trecho lamacento, onde a carroça de Ricardo havia quase atolado. Zé avançou, mas as rodas começaram a afundar. A multidão prendeu a respiração. Alguns gritaram: "Ele não vai conseguir!" Lucas, com o rosto suado e o chapéu torto, ajoelhou-se ao lado de Zé, sem se importar com a lama que manchava sua calça. "Você pode, Zé. Eu sei que pode." Ele não puxou a corda, não gritou. Apenas ficou ali, como se sua presença fosse suficiente para dar força ao boi. Zé bufou, os músculos magros se retesando, e com um esforço que parecia vir de algum lugar além do corpo, puxou a carroça para fora da lama. A multidão explodiu em aplausos, alguns até gritando o nome de Lucas. Quando Zé cruzou a linha final, o organizador correu para verificar o tempo. Lucas ficou ao lado do boi, acariciando seu lombo, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. O homem de bigode Lucas e Zé completaram o trajeto mais rápido e sem erros. Os aplausos cresceram, tão altos que abafaram o som dos mugidos distantes. Crianças gritavam, homens batiam palmas, e até algumas mulheres enxugavam os olhos, emocionadas. Lucas sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, enquanto acariciava Zé. "Bom trabalho, parceiro", murmurou. Ricardo, no entanto, não aceitou a derrota. Ele avançou até o organizador, o rosto vermelho de raiva. "Isso é impossível. Esse boi velho não pode ter vencido o meu touro. Deve ter algum truque." A multidão se calou. O organizador balançou a cabeça, firme. "A prova foi justa, Sr. Ricardo. O garoto venceu." Ricardo virou-se para Lucas, apontando um dedo acusador. "Você teve sorte, moleque. Esse boi é uma piada. Não serve nem para vender no açougue." As palavras cortaram o ar, e alguns na multidão murmuraram, desaprovando a grosseria. Lucas, ainda ao lado de Zé, ergueu o rosto. Seus olhos, antes tímidos, agora tinham um brilho firme, como o de alguém que não se deixa mais abalar. Ele respirou fundo, ajeitou o chapéu e falou, a voz clara, mas sem gritar. Zé, ele só precisava de alguém que acreditasse nele. A frase caiu como um raio. A multidão ficou em silêncio, absorvendo as palavras do menino. Alguns assentiram, outros trocaram olhares, como se repensassem suas próprias atitudes. João, ao fundo, sorriu de canto.
o orgulho estampado no rosto. Ricardo abriu a boca para retrucar, mas nenhum som saiu. Ele olhou ao redor, sentindo o peso dos olhares da multidão, agora mais voltados para Lucas do que para ele. Pela primeira vez, parecia menor. Lucas, sem dizer mais nada, passou a mão no lombo de Zé, que mugiu baixo, quase como se comemorasse. A multidão começou a se aproximar, algumas pessoas estendendo a mão para tocar o boi, outras parabenizando Lucas com tapinhas nas costas. O menino, com o rosto suado e a camisa manchada de lama, ficou ali, ao lado de Zé, sentindo o calor da vitória, não só na prova, mas no respeito que começava a crescer ao seu redor. O calor da arena parecia menos pesado agora, como se a vitória de Lucas, o menino permanecia ao lado de Zé, a mão ainda repousando no lombo do boi, enquanto a multidão se aproximava com olhares que misturavam surpresa e admiração. O sol, já mais baixo, lançava sombras longas sobre a terra seca, e o silêncio que se formou após as palavras de Lucas parecia carregar um peso diferente, não de tensão, mas de reflexão. João, seu pai, observava tudo a poucos passos, o rosto marcado pelo sol agora suave, enquanto as vozes da multidão começavam a ganhar força novamente, com parabéns tímidos e comentários surpresos. Lucas sentiu algo novo no peito. Não era apenas a satisfação de vencer, mas a certeza de que ele e Zé haviam tocado algo maior. João deu um passo à frente, rompendo o burburinho. Sua voz, rouca mas firme, cortou o ar como uma faca afiada. "Vocês querem saber quem é esse boi?" perguntou, apontando para Zé com um gesto lento. A multidão se aquietou, os olhares curiosos fixos no homem de pele curtida. Zé não... Ele era só um bezerro magrelo jogado num canto que ninguém queria. A voz de João tremia levemente, não de fraqueza, mas de emoção contida. Ele olhou para Lucas, que abaixou a cabeça, tímido, enquanto o pai continuava. Quando Lucas tinha 6 anos, ele encontrou esse bicho quase morto, com fome, preso numa cerca de arames. Todo mundo dizia para deixar para lá, que não valia o esforço. Mas meu filho... João fez uma pausa, os olhos brilhando. Meu filho viu algo que ninguém mais viu. Até as crianças, que antes corriam entre as pernas dos adultos, pararam para ouvir. João prosseguiu, a voz ganhando força. Lucas passou semanas acordando de madrugada para dar leite na mamadeira para esse bezerro. Ele carregava baldes de água, limpava o curral, mesmo com as mãos cheias de bolhas. E quando Zé ficou doente, ele dormia no chão do estábulo, só para não deixar o bicho sozinho. Um murmúrio suave percorreu a arena, e algumas pessoas trocaram olhares, como se tentassem imaginar o menino pequeno enfrentando tantas Uma mulher mais velha, com um lenço na cabeça, enxugou uma lágrima discreta. "E sabe o que ele aprendeu?" João continuou, agora olhando diretamente para a multidão. "Que o valor de um ser não está na raça, no preço ou no que os outros acham. Está no cuidado, na paciência, no coração que você coloca." Ele colocou a mão no ombro de Lucas, que ergueu o rosto, os olhos marejados, mas com um leve sorriso. "Zé é mais do que um boi. Ele é a prova de que, quando você acredita em Xonx." A multidão começou a aplaudir, primeiro timidamente, depois com mais força, até que o som encheu essa arena como uma onda. Lucas acariciou Zé, que mugiu baixo, como se também sentisse o peso do momento, mas nem todos estavam prontos para aplaudir. Ricardo, que até então observava tudo de um canto, com os braços cruzados e o chapéu puxado sobre os olhos, deu um passo à frente. Seu rosto estava tenso, a mandíbula travada, como se lutasse contra algo dentro de si. Ele tossiu, tentando chamar a atenção e falou, a voz mais baixa do que Mas isso não muda o fato de que esse boi não tem valor de mercado." A multidão se calou, surpresa com a interrupção. Alguns balançaram a cabeça, desaprovando a insistência de Ricardo. Lucas, porém, não se abalou. Ele deu 2 passos à frente, o chapéu de palha torto na cabeça, e encarou Ricardo com uma calma que parecia maior que sua idade. "Valor de mercado?" repetiu Lucas, a voz clara, mas sem arrogância. "Zé é mais do que um preço, senhor Ricardo. Ele é meu amigo. Ele é parte de quem eu sou."
A frase caiu como uma pedra no meio. Ricardo piscou desconcertado, como se as palavras do menino tivessem acertado algo que ele não esperava. Lucas continuou, agora com um tom mais firme. O senhor pode ter touros que custam uma fortuna, mas nenhum deles vai te ensinar o que Zé me ensinou, que o que importa é o que você faz com o que tem, não o que você mostra para os outros. A multidão prendeu a respiração. Alguns homens assentiram, outros murmuraram em concordância. Uma voz ao fundo, de um fazendeiro idoso, ecoou. Esse menino fala como homem feito. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Seus olhos percorreram a multidão, percebendo os olhares que agora o julgavam, não mais o admiravam. Algo dentro dele pareceu ceder. Ele abaixou a cabeça, o chapéu escondendo parte do rosto, e murmurou, quase inaudível: Eu. Eu errei, garoto. A confissão pegou todos de surpresa. O silêncio era tão pesado que até o som do vento parecia amplificado. Ricardo respirou fundo, como se reunir coragem fosse um esforço físico. Ele tirou o chapéu segurando contra o peito e olhou para Lucas. Eu te julguei mal. Ele hesitou, a voz falhando por um momento. Quero pedir desculpas. Na frente de todos. A multidão explodiu em murmúrios, alguns aplaudindo, outros apenas observando, atônitos. Lucas não sorriu, não comemorou. Ele apenas olhou para Ricardo, os olhos firmes, mas sem rancor. Não sou eu que precisa de desculpas, senhor, disse, a voz suave, mas carregada de significado. É Zé. Ele é quem o senhor desrespeitou. A frase foi como um trovão. Ricardo baixou os olhos para Zé, que permanecia calmo, mugindo sem dizer mais nada. Ricardo deu um passo em direção ao boi. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o lombo de Zé, como se tentasse entender algo que nunca a havia considerado antes. A multidão observava, fascinada, enquanto o homem que minutos atrás era sinônimo de arrogância, agora parecia pequeno, vulnerável. Ele olhou para Lucas e assentiu. Um gesto simples, mas que dizia mais do que palavras. Então virou-se para o organizador do leilão e falou, a voz mais firme agora: Quero doar metade do que arrecadar. A multidão aplaudiu, dessa vez com entusiasmo genuíno, e alguns gritaram palavras de apoio. Lucas, ainda ao lado de Zé, não parecia surpreso nem exultante. Ele apenas acariciou o boi, como se a verdadeira vitória não estivesse na doação ou no pedido de desculpas, mas no respeito que Zé finalmente recebia. A notícia da atitude de Ricardo começou a se espalhar pela arena e logo pela cidade. Pessoas que antes riam de Zé agora se aproximavam, algumas pedindo para tocar o boi, outras. Um homem de barba grisalha, segurando a mão de um menino pequeno, parou diante de Lucas. Você me fez lembrar que a gente esquece de olhar para o que realmente importa, garoto, disse a voz embargada. Lucas apenas sorriu, tímido, e respondeu: Zé que me ensinou isso. Enquanto a multidão se dispersava aos poucos, alguns ainda comentando o que haviam presenciado, Lucas e João começaram a preparar Zé para deixar a arena. O menino amarrou a corda com cuidado, os movimentos precisos, como se João observava, o coração cheio, sabendo que seu filho havia feito mais do que vencer uma prova. Ele havia mudado o jeito como as pessoas viam o mundo. O sol já tocava o horizonte, tingindo o céu de laranja, e Lucas, com a corda de Zé nas mãos, começou a caminhar para fora da arena, o passo leve, mas firme, como quem sabe que carregou algo muito maior do que uma carroça de pedras. O crepúsculo abraçava São Lourenço com um véu de laranja e roxo, tingindo o horizonte enquanto Lucas guiava. O boi caminhava com seu passo tranquilo, os cascos levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam na luz suave. João seguia ao lado do filho, o silêncio entre eles confortável como uma conversa sem palavras. A arena, com seu barulho e tensão, ficava para trás, mas a sensação que Lucas carregava era diferente. Uma leveza que vinha não só da vitória, mas de saber que ele e Zé haviam plantado algo novo nos corações de quem os viu. O vento trazia o cheiro de capim seco, e por um momento, parecia que o mundo inteiro estava em paz. Lucas levou Zé até o curral, onde o boi se acomodou num canto familiar, mastigando um punhado de capim que o menino havia separado. Ele se sentou numa tábua velha, as mãos sujas de terra repousando nos joelhos, e observou Zé com um sorriso quieto.
Você foi grande hoje, parceiro, disse, a voz quase um sussurro, como se temesse quebrar a calma do momento. João se aproximou, trazendo uma caneca de café quente, e sentou-se ao lado do filho. Você também foi grande, Lucas, disse o tom carregado de. O menino olhou para o pai, os olhos brilhando sob a aba do chapéu, e apenas assentiu, como se soubesse que o que haviam construído juntos naquele dia não precisava de troféus. Enquanto isso, na cidade, a história de Lucas e Zé corria como fogo em mato seco. Nos bares, nas feiras, nas conversas de varanda, as pessoas falavam do menino que enfrentou o homem mais rico da região e venceu com um boi que ninguém dava nada. Era a forma como Lucas havia falado, como havia defendido Zé, como havia mostrado que o valor de algo ou de alguém não se mede pelo que brilha, mas pelo que pulsa dentro. Ricardo, que antes era visto como intocável, agora aparecia nas conversas com um tom diferente. Diziam que ele havia mudado, que começou a visitar associações de pequenos fazendeiros, que perguntava sobre técnicas simples de cuidado com o gado, coisas que antes ele desprezava. Ninguém sabia ao certo o que havia acendido essa faísca, mas todos concordavam. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu, Lucas pensou no que havia aprendido. Não era só sobre Zé, nem sobre a prova. Era sobre como o respeito, a paciência e a fé em algo maior podem transformar o que parece pequeno em algo eterno. Ele olhou para João, que tomava o café em silêncio, e perguntou, quase sem pensar: Pai, por que a gente continua, mesmo quando todo mundo duvida? João pousou a caneca, o olhar perdido no horizonte, e respondeu: Porque o que a gente carrega no peito, Lucas, ninguém pode tirar. E às vezes essa lição tão simples e tão profunda ficou com Lucas. E fica com você, que ouviu essa história. Não importa se você tem pouco, se te julgam pelo que parece, ou se o mundo não vê o que você vê. O que importa é o que você faz com o que tem, com o cuidado que coloca, com o coração que oferece. Então, da próxima vez que alguém te menosprezar, ou que você duvidar de si mesmo, lembre-se de Lucas e Zé. Pare, respire e pergunte: o que eu posso fazer com o que já tenho? Porque no fim, é isso que. Obrigado por caminhar com a gente nessa história. Ela não é só sobre um menino e um boi, é sobre todos nós, sobre o que escolhemos valorizar. Deixe nos comentários o que essa história te fez sentir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e continue com a gente, porque cada história aqui é feita para tocar onde mais importa, no coração. Até a próxima, até logo.